Olá pessoal, cá estou eu outra vez. Eu prometi fazer um vídeo, todos os meses pelo menos, sobre os updates e sobre a evolução do carro, como ele está, como não está. E embora este mês de dezembro tenha sido um bocadinho lento, por causa de todas as atividades festivas e compras e essas coisas todas, resolvi fazer na mesma um update que eu algumas coisas fiz. Por isso, antes de mais, Feliz Natal, já passou, boas festas a todos, espero que tenham passado junto com a vossa família, nunca esquecendo o verdadeiro significado desta época e que tudo tenha corrido bem, sem stress nenhum, para nenhum de vocês e da vossa família. É só ajustar aqui um bocadinho. Ok. Novidades. Ora, novidades tenho. Já tenho o robô, mas em vez de falar, posso-vos mostrar também dá. Já tenho o roll bar montado e almofadado, soldado, pintado, como vocês podem ver. Ok. Pronto. Dá para ver. Eu tenho a câmera ligada à corrente, tenho mobilidade limitada, mas pronto. Tenho o roll bar montado, soldado todo, pintado de branco e não sei o quê, e almofadado. Esta parte está completamente feita, pronta. Falta-me só meter ali 2 ou 3 parafusos naquela barra. Foi uma barra extra que eu montei para ter alguma resistência naquela parte. Como viram, também deu para ver, já tenho o banco montado. Ele tem, na minha perspectiva, tem um desvio de 1 cm para o lado direito. Ou seja, tenho que puxar para o lado esquerdo 1 cm. Mas vou ver se consigo, se não me incomoda muito. Incomoda-me porque isso da simetria para mim chama-me logo a atenção. Mas vou ver se dá para conduzir assim. Já tenho o banco montado, já comprei os cintos. Os cintos são com validade até 2022, aprovados pela FIA. Podia comprar mais baratos e usados, mas também já estavam todos russos e não sei o quê. A diferença de preço também não era por aí além. Também já tenho caixa da bateria montada. Os fios estão assim uma grande confusão, mas hei de tratar disso. Ainda há mais algumas coisas a fazer. Eu tenho que tapar aquele buraco ali. Tenho que tapar aquele buraco, ainda não sei bem como, mas tenho que tapar aquele buraco. De resto, esta parte, da parte do interior, está praticamente feita. Tenho drop links da barra estabilizadora montados, os drop links e casquilhos novos da Powerflex. Não são patrocinadores, mas é verdade. Lembram-se daquilo que eu perguntei, se viram o que é que estava mal aqui assim? Eu tinha pelo menos 2 coisas mal montadas. Uma era este cabo. Estava assim. Isto não é assim. Este cabo não é para estar assim. O cabo é para estar assim, ali por baixo. Isto é uma patilha para encaixe da tampa que fica por cima do depósito para os carros de 98. Eu vou buscar porque este carro é de 98. É esta tampa e é para fixar esta patilha. Esta patilha encaixa ali, como podem ver. Pronto, é para isso que serve. Mas houve uma alteração nos modelos, a fábrica, como vocês podem ver, isto tem aqui a dizer o máximo de anticongelante. Só que houve uma alteração e a fábrica passou a ter essa indicação. Passou a ter essa indicação, o fabricante pôs isso nos depósitos. E essa indicação tem essa seta que o máximo era por aqui. E então, isto foi descontinuado para todos os modelos a seguir. Só os modelos de 98 têm,
E mesmo assim, quando forem ao concessionário, para fazer as revisões, tira-se. Foi uma alteração de fábrica e então resolveu-se assim. A segunda coisa, por isso, olha, é verdade, serra, pá, esqueci-me. Eu esqueci-me e pus aquilo ali e esqueci-me. A segunda coisa é para responder a um rapaz, não quero mostrar muito a identidade, por isso vou dizer que é o Luís, nome fictício. Ele pediu-me mesmo para não ser identificado. Por isso, Luís, estás a ver, porque foste um daqueles que me falaste por mensagem pessoal. A segunda coisa tem a ver com a BOV, ou Blow Off Valve, ou espantagatos, como se costuma chamar. É aquilo que faz a descarga da pressão extra dentro do tubo da admissão quando se fecha a borboleta. Por exemplo, estamos a acelerar, pé no fundo, tiramos o pé do acelerador. Agora imaginem isto tudo em muita câmara lenta. Todo o ar, o acelerador fecha a borboleta, mas o ar continua a vir pelo tubo até lá. E começa a fazer pressão, começa a vir para trás, e esta válvula de descarga abre aqui com a pressão exercida e por vácuo, abre a válvula e o ar vai de descarga para a admissão outra vez. E isso já responde a uma coisa, Luís. A válvula é acionada por vácuo. Por isso, estando assim ou estando assim, é indiferente porque ela é sempre acionada por vácuo. Por isso, não afeta a performance. O que afeta a performance é a membrana, que pode-se desgastar com o tempo, porque é uma peça, tem um tempo de vida útil e tem o seu fim. Nada dura para sempre num automóvel, e a válvula, estando com a membrana de borracha ressequida, pode deixar a pressão passar e o carro perde performance com isso. Por isso está respondido. Luís, está respondido. Pronto. Outra coisa, vocês... Zé Galvão também se engana, também faz as neiras. E isto porquê? Para vos mostrar duas coisas. Mandei vir da Neo Brothers um tubo de direção assistida e um radiador de óleo. Ora, porquê? Porque o Zé Galvão enganou-se, ou correu mal, e numa das vezes que estava a montar o macaco por baixo do carro para o elevar, o macaco entrou por dentro do radiador, deslizou, que eu tinha um macaco em cima de um bocado de madeira, e um bocado de madeira rodou e empurrou-me o radiador de óleo e amassou-me ali algumas alhetas, e então mandei vir. E também mandei vir o tubo de direção assistida, que eu tenho aqui, porque o que está no carro tem uma fuga. Só que se vocês repararem, o tubo de direção assistida faz só isto, não é? Só tem aquele bocadinho. E este é 3 vezes mais comprido. Vai dar a volta ao radiador todo, dá ali umas voltinhas e volta para trás. É uma alteração de fábrica. Se vocês virem, começa ali na ponta, dá a volta e vai para trás. É uma alteração de fábrica para os últimos modelos. Se é uma alteração, eu fico com ela, não tenho stress nenhum. É uma evolução. Não se assustem se isso vos acontecer. Podem montar, leva mais um bocadinho de óleo, mas só ajuda. Tem mais por onde arrefecer, o óleo fica mais grosso e lubrifica muito melhor a parte da direção assistida. Agora vou-vos mostrar o radiador de óleo, para verem a asneira que eu também faço. Quando vocês virem um vídeo ou vídeos de gajos que só fazem coisas bem feitas, admirem sempre. Admirem sempre, porque é tanga. Ninguém faz tudo bem, nem à primeira, ou se fizer bem à primeira já tem muita experiência, mas em algum tempo ele fez alguma asneira. Estão a ver? Meti aqui o macaco, ele rodou para fora e carregou aqui assim. Eu espero que vocês estejam a ver isto tudo aqui amassado.
e as alhetas fechadas. Então vou meter um radiador novo. Pronto, teve que ser, gastar mais um bocadinho de dinheiro. Vocês aqui também podem ver o tubo de apanha de ar para arrefecimento dos travões, mas está interrompido até aqui assim porque falta a parte que eu retirei daqui até arrefecimento atrás do disco. Isto também não está no sítio certo, mas pronto, está lá, é para tratar. Mais coisas de novidades, acho que é só isto para já. Falta, eu estou a olhar ali para a minha lista de coisas por fazer. Isto está tudo feito, falta fazer isto, lavar o carro, autocolantes, falta o apoio do torque, também mandei vir, a fogador de direção assistida já vos disse. Isto são coisas a ver. Asa traseira, o toe strap, o splitter e o diffuser são coisas que vou fazendo aos bocadinhos. Se tudo correr bem, vou fazer o Estoril Experience Day dia 19, se o tempo estiver bom, porque como eu tenho ali o filtro de ar, não sei se já vos mostrei, acho que já, mas para quem não viu, tenho ali a caixa do filtro de ar aberta, com o filtro de ar do 9000, providenciado pela Maptune. Esta é a caixa de origem com a apanha de ar, só que o filtro do ar do 95 é assim pequenino e o do 9000 é grande. E então tive que fazer uma modificação para o adaptar. Isso assim, posto por trás da cabo de roda, não tem stress nenhum, mas não convém apanhar água. Então, espera aí, deixa-me ver aqui uma coisa. Pronto, ok. O que eu estava a dizer era que não vou fazer a rodagem, porque a parte da rodagem vou fazê-la de maneira diferente do normal. Eu apanhei uma dica de um mecânico que trabalha na NASCAR, nos Estados Unidos, que ele tem uma maneira diferente de fazer as supostas rodagens aos motores. O que ele faz é o seguinte: em vez de fazer as rodagens por estágios, do tipo 2500 km até às 3000, mais 1000 km às 4000, mais 5000 km, mais 1000 km às 5000, uma mudança de óleo e o carro está pronto. Estamos a falar de rotações, não é? Esses quilómetros todos a fazerem várias rotações máximas, ele faz de maneira diferente. Ele faz durante poucos quilómetros, estica uma primeira. Imagina que o redline destes carros é às 6000 ou às 5000. Imagina que é às 5000, ele faz esticar primeira, segunda, terceira, quarta e quinta até às 4500 e depois quinta, quarta, terceira, segunda, com as rotações a morrer sozinhas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e depois morre a quinta, reduz para a quarta, morre a quarta, terceira, morre a terceira. Estão a perceber? Porquê? Se não sabem, os gajos que percebem de motores percebem, a cambota, as bielas e os pistões estão todos em suspensão dentro do motor, são peças livres. A cambota não está assente no motor, no bloco, ela está suspensa por uma fina camada de óleo. Só quando o motor para é que a cambota assenta. E as pistões e as bielas e essas todas as coisas. Por isso é que é importantíssimo uma boa lubrificação a frio. Um bom óleo a frio. Para que ao momento que dá o motor de arranque e haja pressão de óleo, que é quase instantânea, possa elevar a cambota e ela não esteja ali a riscar e a perder a grossura das capas em cima do bloco e das bielas. Mas a única coisa que está em contacto com as paredes do bloco, neste caso, são os segmentos. E os segmentos são a única coisa que precisam de levar uma têmpera com o calor da utilização. Isso basta estar a fazer carga e
o arrefecimento controlado com a descarga. E fazendo tendo esse tipo essa maneira de fazer as coisas peço desculpa, eu estou a ouvir barulhos estranhos, por isso é que estou assim a controlar um bocado a coisa. Tendo essa maneira de dando essa têmpera inicial aos segmentos, não há necessidade de fazer tantos quilómetros. Ele é um mecânico da NASCAR, com um currículo invejável, com uma casa aberta, trabalha em carros de alta gama, e é isso que faz para os clientes deles. Mas eu não me estou só a basear na palavra dele. Há centenas de exemplos dados em carros e motas que são tirados da linha de produção. Um faz de uma maneira, outro faz de outra, e depois de 100 mil km vão medir desgaste. E não tem desgaste que seja considerado significativo. Desgaste tem sempre, não venham com tretas, mas não tem desgaste considerado significativo por má utilização de uma parte ou uma ótima utilização da outra. E eu vou assumir essa linha de pensamento, vou fazer isso no meu carro. Já andei para aí uns 60 km, mais ou menos, 20 minutos a conduzir, de um lado para o outro, a acelerar, a desacelerar, condução normal, por aí. E vou utilizar o Track Day para continuar essa utilização. Vou fazer a primeira manga a andar devagar. Perdão. Vou fazer a primeira manga a andar devagar. A segunda, a terceira e a quarta vou andar mais ou menos rápido, conforme os pneus deixem, a gasolina deixe, e espero que não haja nenhum problema com o carro. Um gajo de trabalho com tantas horas e com tanto afinco e com tanta dedicação para que as coisas estejam bem feitas. Pelo menos ele já andou e está tudo ok. Mas vou andar mais rápido, mas ainda não vou testar limites. Para já, se o tempo estiver bom, 19 de janeiro vou lá. E vou fazer vou seguir essa linha de pensamento. Também tenho um mecânico amigo da minha geração que faz isso aos carros dele e não há stress nenhum. Por isso, NRP, a gente pensa em ti de vez em quando. E pronto, é isto. Não tenho assim mais novidades nenhumas para dar. Agora é só montar este resto. Já estava montado, algumas proteções já estavam montadas, tive que as tirar. Travagem à frente está tratada. Eu acho que não me esqueci de nada. Por isso, acho que o vídeo já vai longo. Quando vocês tiverem, eu vou lançar este vídeo rapidamente. Falta uma coisa. Seguindo o pensamento de nem todas as coisas correm bem. Um amigo meu, o Décio, ele disse-me que não vale a pena estar a gastar dinheiro com ferramentas inferiores, vais gastar 2 e 3 vezes e perder tempo. Compra já uma como deve de ser. Pois é, mas o orçamento era curto e precisava da ferramenta, mas às vezes corre mal. Isto para quê? Porque às vezes as pessoas dão bons conselhos, a gente é que não os segue. Uma delas, este roquete pneumático da Parkside. Quem não sabe, a Parkside é a marca do Lidl. Custou para aí 30 euros ou 40 euros. Vou devolvê-lo. Nunca trabalhou. Meti-lhe a mangueira de ar e o gajo manda o ar todo fora e nem sequer roda. Mas pronto. Às vezes as pessoas dão-nos bons conselhos, a gente não segue. Às vezes não é porque não queira, é porque não tem orçamento. E montar uma oficina ou uma garagem toda logo de uma vez, com tudo do bom e do melhor, ou pelo menos do bom, é impossível. Pelo menos para carteiras normais e para orçamentos normais. De resto, olha, meus amigos, são estas as novidades. Feliz Natal, já vos disse e já passou. Bom ano novo. Feliz 2020.
tenham cuidado com os exageros, pensem sempre na família e nos amigos antes de cometerem excessos. Se quiserem beber à vontade, não conduzam, hoje em dia não há desculpa. Chamem um Uber, peçam um amigo, alguém que não conduza. Se é um grupo de amigos, destaquem um gajo que não bebe. Normalmente era eu na minha parte, porque nunca me habituei muito a beber. Hoje em dia já bebo mais qualquer coisa, mas é se não for a conduzir para lado nenhum. Feliz 2020. Espero que o Natal tenha sido com montes de prendas. Um gajo também gosta. E pronto, olha, está feito, senhores. 2020 está a começar. Vamos começar com o pé direito. Espero ver alguns de vocês no Track Day para falarmos um bocadinho. Eu não devo alugar nenhuma box. Vou estar na parte de trás, nas vedações, onde está lá vários carros, porque para já não vou alugar uma box. Um dia mais tarde, quando houver mais sabes a participar, a gente junta-se. Acho que dá para aí 40 euros a cada um para ter uma box. Leva o máximo de 6 carros. Pode ser que haja mais carros a participar, por isso, um dia mais tarde. Espero ver-vos lá no EED. Também já saiu a lista dos dias do Drivers Legion, acho que é assim que se chama, que é os que vão ao Algarve e a Braga. Não sei se este ano vou fazer, se é para mais tarde. Pelo menos os do Estoril também não vou fazer todos. Conto fazer alguns. Vamos nos vendo. Em princípio, se não chover, estarei lá. Por isso, pessoal, um grande abraço desde o meu 1,65 m. Um grande abraço para vocês. Bom ano novo. Conduzam com responsabilidade. Cuidado que nesta altura há muita gente que os copos vai para a estrada, só causa problemas aos outros, não é a eles, e às vezes a eles também. Mas olha, de minha parte, o Sabe, tudo de bom para vocês, boa passagem de ano. Olha, já não tenho mais nada a dizer. Mantenham-se em contacto, façam perguntas, digam alguma coisa, mensagens pessoal pelo YouTube, pelo Facebook. Siga. Muito obrigado. Feliz 2020. Tchau.